Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 21 de julho do ano 2025. Agradecemos a Deus por mais este dia de vida que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade. Somos gratos ao Senhor nesta manhã. Estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Esta segunda-feira, eu, Pastor Juan, quero trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. E durante esta semana, bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Caciqui, que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Durante esta semana vamos estar falando de algumas manifestações do Antigo Testamento do anjo de Jeová. Você já deve ter ouvido esta expressão do anjo de Jeová, já teve até músicas, já tem ouvido referente ao anjo de Jeová. Mas quem é este anjo? Quem é este anjo? Quais são as manifestações deste anjo? Qual é a diferença do anjo de Jeová com os demais anjos? Pois bem, vamos começar então a falar sobre o anjo do Senhor ou o anjo de Jeová. O anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová, é nada mais nem nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, numa pré-encarnação. Muitos teólogos entendem isto, de que era algo como uma pré-encarnação que estava acontecendo, quando vimos essa manifestação sobre o anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová. Não tem absolutamente nada a ver com os outros anjos. Os outros anjos, por exemplo, eles não recebiam adoração. Em realidade, aos anjos não se deve adorar. Agora, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, mas não podemos fazer disto tampouco um motivo de adoração aos anjos. Nunca, jamais. Às vezes sabemos que tem lugares que fazem até culto aos anjos e fazem todo um cerimonial aí. Isso a Bíblia proíbe estritamente, pois os anjos são espíritos ministradores ao nosso favor. Eles estão às nossas ordens, eles estão para cumprir os mandamentos de Deus, as ordens de Deus numa palavra. E o anjo de Jeová, ou o anjo do Senhor, falávamos que é o próprio Senhor Jesus Cristo numa pré-reencarnação. E ele se manifesta em diferentes situações na palavra de Deus. Quando nós encontramos a expressão do Antigo Testamento, o anjo do Senhor ou o anjo de Jeová, aí nós estamos sabendo que é a própria presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré numa pré-encarnação. Isso também nos demonstra, isso também nos dá o entendimento de que Cristo também é eterno, pois ele é Deus, ele age como Deus e ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo-poderoso. Esse é o nosso Cristo. O Pai e ele são um, estão amalgamados. Ele veio à Terra em forma humana para poder morrer na cruz, para que nós pudéssemos, através desse sacrifício feito uma vez para sempre, nós poder então herdar a salvação através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Selecionamos algumas passagens bíblicas onde nos fala sobre o anjo de Jeová. E a primeira delas hoje nós vamos estar falando em Gênesis capítulo número 16. Lá no começo, no princípio,
no Bereshit. O verdadeiro nome do livro de Gênesis em hebraico é Bereshit, o princípio de todas as coisas, o começo de tudo, quando Deus deu início à criação dos céus e da terra. Agora, Deus é eterno. Então, Deus não tem princípio nem fim. Agora, nós, a Terra, nosso planeta, sim, tem um momento no qual ele foi criado, foi formado pelo poder da palavra do Senhor. Lucia, bom dia, bom dia. Na cidade de Montevideo, Uruguai, que Deus abençoe poderosamente a vida de Lucia, sua família, seus filhos, seus netos. A bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Carla, bom dia, aqui em Cacequi, que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã de segunda-feira. Que as bênçãos de Deus estejam sobre suas vidas. E o primeiro que nós vamos encontrar, uma manifestação que vamos falar do anjo de Jeová, ou o anjo do Senhor, nesta manhã está em Gênesis capítulo número 16, onde existe um conflito entre Sara e Agar. Entre estas duas mulheres vai existir um conflito. E no meio deste conflito, logicamente, tem um homem. E esse homem é Abrão. Resulta que, no capítulo número 12 de Gênesis, quando Abrão foi até o Egito, quando Abrão mentiu para o faraó de que Sara era a sua irmã, até esse momento, o nome dela não era Sara, era Sarai. Agora, depois, Deus vai trocar o nome de Sarai pelo nome de Sara, quer dizer, princesa. O nome de Abrão, ele era Abrão, logo Deus vai chamar ele de Abraão, com duas A. Bem, quando eles são expulsos, deportados, mandados embora do Egito, como você possa entender, Sara trouxe juntamente com ela, Faraó entregou para ela uma mulher chamada Agar. Esta mulher era uma serva, era uma servente que tinham entregado, em outras palavras, era uma escrava praticamente, ali que tinham dado para Sara. E Agar vai acompanhar então a Sara, a Abrão, a toda a tribo, a toda a multidão que estava junto com Abrão, e vai passar a morar nas tendas de Abrão, no acampamento onde estava Abrão. Agora, Sara estava esperando um filho. Deus tinha prometido um filho para Abrão. Sara era estéril. Ela não tinha filho, não tinha possibilidade de ter esse filho. Agora, ela estava esperando em Deus, assim como também Abrão. Eles estavam esperando na promessa do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos a expressão por aí, eu estou esperando em Deus. Se está esperando em Deus, fique esperando em Deus. Não vá querer ajudar a Deus ou adiantar o propósito de Deus para a sua vida, pois vai trazer sofrimento, vai trazer desilusões e vai trazer amargura. Quando nós queremos passar por em cima do tempo de Deus, quando nós queremos passar por em cima da própria vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Resulta que existia um costume na época que quando uma mulher não podia ter filho, ela conseguia alguém para que ficasse com seu esposo. Então aquela outra mulher ia ficar grávida, ia ter esse filho sobre os joelhos neste caso Agar teria seu filho sobre os joelhos de Sara, e assim então o menino ou a menina, o filho que nascesse ali, seria considerado seu filho. Agora, eles tinham a promessa de um filho homem. Então Sara vai ter essa brilhante ideia de oferecer para Abrão, de convencer Abrão de ele poder ter relações com Agar para que Agar venha engravidar de Abrão. Logicamente que Agar não tinha muito que decidir, pois ela uma serva e ela tinha que obedecer aquilo que a sua senhora ordenava. Agora ela vem ficar grávida.
ela vai ficar grávida, e então, no começo dessa gravidez, vai começar então ali a ter um problema. Vai começar a surgirem certos problemas. Vai começar a haver uma certa desavença entre Sara e Agar. Agar vai começar a menosprezar a sua senhora. É o que nos diz a palavra de Deus no versículo número 4. E tendo ele tido relações com ela, ela concebeu. E a ver ela que havia concebido, via com menosprezo a sua senhora, ou seja, a Sara. E isto incomodou muito a Sara. E Sara então vai tomar uma decisão, vai mandar vai falar para que mande embora a Agar. Versículo número 5. Por isso disse Sarai a Abrão: minha afronta seja sobre ti. Eu dei a minha criada no teu regaço. Quando ela viu que havia concebido, olhou-me com menosprezo. Julgue o Senhor entre mim e ti. Mas disse Abrão a Sarai, sua mulher: eis que tua criada está entregue nas tuas mãos. Faça ela como te pareça melhor. Então Sarai tratou com rispidez a sua criada e esta fugiu da sua presença. Agar vai fugir. Mas antes de nós continuar em frente, tem algo interessante aí entre Sara e Sarai, que ela vai dizer para Abrão: a minha afronta seja sobre ti. Em outras palavras, ela está agora culpando Abrão por uma decisão que ela tinha tomado. Ela vem culpar ao seu marido por aquilo que está acontecendo com ela. Abrão, logicamente, ele vai delegar essa autoridade para Sara, pois quem tinha autoridade sobre Agar legalmente era Sara ou Sarai até esse momento. Agar vai fugir. Ela vai fugir e vai ir para o deserto. E aí é onde vai aparecer o anjo do Senhor. Vai dizer que ela fugiu da sua presença, fugiu da presença de Sarai. Não aguentou mais a opressão, ela deve ter começado a maltratar a Agar, a colocar-se como a sua senhora, como uma tirana, logicamente, sobre a vida de Agar. E Agar, então, vai fugir para o deserto. Então, ali a palavra de Deus vai nos dizer no verso número 7. E achou o anjo de Jeová junto ao caminho de Gadar, junto a uma fonte de águas no deserto, donde estava Agar no deserto. Com quem vai se encontrar Agar no deserto? Com o anjo do Senhor. Vai se encontrar com o próprio Senhor. O Senhor vai ao encontro dela no deserto. Ela vai ter esse encontro com o Senhor no deserto. Algumas vezes nós passamos por esse período que chamamos ou dizem, estou passando por um deserto. Pois é justamente nesse momento, nesse deserto, que o Senhor quer ter um encontro contigo. É nesse momento que o Senhor deseja falar contigo. Sabe por quê? Porque no deserto nós estamos sozinhos com Deus. No deserto não tem barulho. No deserto não tem pássaro, não tem distração alguma. No deserto o único que existe é areia e sol quente. E ali estava Agar, sozinha, no meio do deserto, e vem ter este encontro com este ser celestial, conhecido como o anjo do Senhor, que é nada menos nem nada mais que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ter esse encontro com ele ali. Não é qualquer anjo. Não é qualquer anjo. Eber, bom dia, bom dia.
na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã. Que a bênção de Deus esteja sobre a casa de vocês. Não é qualquer anjo que vai estar ali. É o próprio Senhor que vai ao encontro de Agar. Não confunda outro tipo de anjo com o anjo do Senhor. Sempre a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a alguém. O anjo de Jeová se manifestou a alguém. Senão vai ser obviada essa palavra. Vai dizer, e um anjo chegou até ali. Então, a palavra de Deus vai continuar nos dizendo. E disse a ela, Agar, criada de Sarai, de onde vens e para onde irás? De onde vens e para onde irás? O Senhor sabia tudo o que aconteceu. O Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe aquilo que nós fazemos. O Senhor conhece profundamente os nossos pensamentos e o nosso coração. O que nos interessa é que o Senhor saiba o que nós estamos pensando, o que tem no nosso coração. O que digo os demais são os demais. O que deve importar é o nosso relacionamento com Deus. De onde vens e aonde irás. Que ele queria? Ele queria uma confissão de Sara. É necessário nós confessar para o Senhor. É necessário nós falar para o Senhor aquilo que nós necessitamos ou o que está acontecendo com a minha vida. Eu tenho que falar para o Senhor. Eu tenho que dizer para o Senhor o que está acontecendo com a minha vida. Sarai tinha então maltratado aquela mulher chamada Agar e ela não aguentou mais aquela situação e teve que fugir. Abandonou as tendas de Abrão. Abandonou o acampamento de Abrão. E ela replicou, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse a ela, volta para a tua senhora e te somete a ela. Volta para a tua senhora e te somete a ela. Esta palavra, volta para a tua senhora e te somete a ela, serve muito bem para chamar a atenção, para nós colocar no nosso lugar. Quantas vezes abandonamos congregações porque não queremos nos submeter à autoridade do pastor? Ou não queremos nos submeter à autoridade de alguém? Somos insumissos. Então é melhor ir para casa. É melhor ir para casa e ficar em casa, murmurando, criticando, falando mal da igreja, falando mal disto e falando mal daquilo. Veja bem, Agar saiu do Egito, veio para o lugar da bênção. Ela estava nas tendas de Abrão. A promessa de Deus era bênção para Abrão. Capítulo número 12 diz isso. Tu serás uma bênção. Ela estava no lugar da bênção. Mas ali ela teve certos problemas. A igreja está cheia de homens e de mulheres, convertidos ao Senhor e não convertidos ao Senhor. Alguns religiosos. E muitas vezes nós buscamos um pretexto para poder então abandonar a congregação, para sair do lugar aonde Deus nos chamou. Eu tenho certeza absoluta
de que Deus tem te chamado para um lugar. E a minha pergunta nesta manhã é: você permaneceu no lugar que Deus te chamou? Permaneceu no lugar onde Deus iria desenvolver o teu ministério? Ou tem enterrado os dons que Deus tem te dado? Tem abandonado o lugar que Deus escolheu para você? E agora está com os dons enterrados, sepultados, longe do seu ministério, daquilo que Deus um dia lhe deu. Pode ser salvo? Até pode ser salvo. Mas não vai fazer absolutamente nada daquilo que Deus te ordenou que fizesse. Vai continuar a palavra de Deus. Volta então à tua senhora e somete-te a ela. Aguenta o tranco, porque é Deus trabalhando na pessoa. É Deus trabalhando no coração. É Deus nos ensinando submissão, nos ensinando paciência, nos ensinando tanta coisa através de situações que acontecem nas nossas vidas. E não é qualquer pessoa que veio falar isto para Agar. Foi o próprio Senhor. Isso não é um detalhe menor. E o anjo vai continuar falando com ela. E vai dizer, depois acrescentou o anjo do Senhor: multiplicarei tanto a tua descendência, por causa de sua quantidade, não será contada. E o anjo do Senhor disse a ela também: eis que tens concebido e darás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, que ouviu o Senhor a tua aflição. E ele será para os homens como um jumento montês, e a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele habitará junto ao termo de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, porque havia falado com ele, dizendo: tu és o Deus na visão. Porque ela disse: eis que depois que ele me viu, certamente eu tive uma visão. Ela reconhece ao anjo como o próprio Senhor. Esta é a primeira manifestação que nós temos hoje sobre o anjo do Senhor. E justamente com uma mulher chamada Agar. Esta mulher não tem muitos dados na palavra de Deus. O que sabemos dela é que ela saiu do Egito. Ela estava lá no Egito como serva. Lugar de servidão é o Egito. Lugar de pecado é o Egito. O mundo, ou o Egito, é um simbolismo do mundo. Deus nos tira do mundo para nos colocar nas tendas de Abraão. Deus vai ter um encontro com nós. Deus vai nos dar um ministério. Deus vai querer que nós venhamos frutificar, assim como Agar. Ele está dizendo, e deu até o nome do filho que ia ter Agar, Ismael. Para que você entenda esta situação de Sara e de Agar, do menino Ismael que nasce, não sendo o filho da promessa, mas Agar recebe a promessa de que a sua descendência seria muita, que não poderia ser contada. Pois Ismael vem ser um descendente também de Abraão. Sabe quem são os ismaelitas hoje? Esse pessoal aí que está em guerra com Israel. Aquele erro de Sara, de Abraão, apressadinhos para ter um filho, nasce Ismael.
logo vão se tornar inimigos ferrenhos do povo de Israel. Esse conflito que estamos vivendo hoje entre Israel, a Franja de Gaza, Irã, Iraque, Líbano, são todos eles descendentes de Ismael, descendentes de Agar, mas são considerados também filhos de Abrão. Então, a guerra entre irmão contra irmão. Isso vai ainda muito longe. O anjo do Senhor, diz a palavra de Deus também, acampa ao redor daqueles que o temem. Se existe temor de Deus no seu coração, o anjo do Senhor está acampando ao redor. Sua casa, sua família está protegida pelo anjo do Senhor. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te agradeço nesta manhã, meu Deus, por este novo dia de vida, Pai. Senhor, eu te agradeço por esta semana que se iniciou, Senhor, no dia de ontem. Pai amado, neste dia, Senhor, que começamos com os trabalhos, que começa os dias hábeis, Senhor, que tu venhas guardar ao trabalhador, a cada servo teu, meu Pai, a cada jovem, a cada adolescente, meu Deus, a cada criança, que nestes dias também, ó Pai, estarão entrando em férias. Senhor, guarda as famílias, livra elas de toda sorte de males, meu Deus. Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, da Tua palavra, meu Deus. Que possamos, ó Deus, permanecer firmes no Teu propósito, naquilo para o qual Tu nos chamastes, ó Senhor. Guarda-nos, livra-nos de toda sorte de males, meu Deus. Senhor, que sejas Tu, Senhor, abençoando esta semana, que seja algo sobrenatural, que seja uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre as suas vidas, desde agora e para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Paz do Senhor.